Olá, pessoal. Estamos começando aí mais uma edição do podcast do Riffs, que eu vou conversar com um guitarrista que eu acho muito legal. É um cara que dos anos 2000 para cá ele vem escrevendo uma história muito rica, muito fértil, né, em termos de sonoridades e de trabalhos mesmo, de composição, de turnês, shows. É um cara que saiu de Araçatuba, interior de São Paulo, foi se arriscar ali na capital paulista e deu certo. Eu sempre vi ele como um guitarrista que sempre comeu ali meio pelas beiradas do underground nacional, e eu acho que ali está a chave do segredo desse sucesso dele como músico. E eu estou me referindo aqui ao Guilherme Held. É isso, Guilherme? Salve Henrique, grande honra estar aqui falando com você novamente. Dessa vez aqui conhecendo o seu canal. Legal. Eu não sei se eu errei muito aí no trilho, mas para mim é isso, né? Você sempre. É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, eu sou aquele tipo de músico que está a fim de tocar e viver experiências novas, independente do número X de plateia ou ouvintes. O que importa é essa descoberta de novos caminhos. Pois é, isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção na tua carreira, porque principalmente hoje em dia com rede social, né, que as pessoas estão muito ansiosas, sei lá, para vender uma imagem, né? Dá a impressão que as pessoas querem muito mais confete, ou pelo menos uma grande maioria, e eu acho que um pouco dessa essência que você sempre teve de, porra, eu tô a fim de tocar, de fazer música mesmo, independentemente se tem uma pessoa, tem 200 mil pessoas. Eu quero fazer música, eu me entrego para minha música, né? Acho que isso aí, pelo menos de uma maneira assim que a gente tem visto mais, isso está cada vez mais ficando raro, né? Eu sinto que essa entrega que ela foi o que você falou. Eu sinto que ela é o segredo de tudo, né? De você conseguir estar sempre se renovando, você estar aberto para o novo e ao mesmo tempo estar em busca dele. Então, os trabalhos que aparecem, os sons que eu ouço, as novidades que vêm chegando, eu sempre procuro estar aberto e ir atrás para sempre estar renovando essas informações na nossa cabeça, que uma hora tudo isso vai virando música, né? Toda essa nossa influência, toda essa nossa bagagem ou até mesmo nem o que a gente tocou, ouviu, mas situações que a gente vive no dia a dia, amigos que a gente tem, histórias que a gente fica sabendo. Eu sinto que tudo isso depois repercute de um jeito que vira música. Exato. Acho que muito além do que o cara ficar ali bitolado em decorar a escala, né? Tem aquela bagagem importante que é a bagagem do vento na cara, né? De viver a vida mesmo, longe do computador, do celular, aquela experiência na carne mesmo, né? Exatamente. Eu acho que o ideal é, obviamente, a gente não ignorar o conhecimento, ele é sempre bem-vindo, mas também uma hora saber desconhecer ou conhecer e saber como colocar isso em equilíbrio no som, de uma forma que você fique conectado num transe, como um canal recebendo coisas do universo. E eu suspeito que essa busca pelo novo, né, como você disse aí, é uma busca que você jamais encontra o novo, né? Por isso que ela é legal. Exatamente. Isso é um lance que eu aprendi muito com o Lani, que eu observei muito da essência dele, de ver um gênio daquele nível de grandeza ainda estar numa busca incessante. Quando eu vi uma pessoa do nível dele nessa busca, automaticamente eu interliguei que isso também serviria facilmente para mim, já que serviu para um grande mestre tão honrado, né, como Lani. E eu vi que tudo isso daí só serviu para somar em toda a minha bagagem, minha caminhada e me colocar onde eu estou agora. Pois ouvindo você falar essas coisas que você está falando, me lembrei muito do Lani, das entrevistas que eu já fiz com ele, das conversas que eu já tive com ele, e é claro que eu não pude deixar de me remeter ao teu início, né? Aquele início que você chegou a morar com o Lani, né? Como é que foi a tua conexão com, para mim, o principal gênio da guitarra psicodélica nacional? Eu diria o mesmo, concordo com você. O Lani, para mim, ele é o melhor.
e um cara que influenciou e vai estar influenciando eternamente gerações. A gente se conheceu através de uns amigos em comuns da minha cidade de Araçatuba, e por coincidência eles estavam morando em São Paulo e eu estava morando em Araçatuba, e teve um show de uma banda deles de São Paulo em Araçatuba, e eles tinham conhecido o Lani e convidaram o Lani para fazer parte. E eu e o Lani fomos convidados desse show. Foi quando a gente se conheceu. Eu estava terminando minha faculdade de odontologia e querendo ir para São Paulo, tentar conciliar as duas profissões, porque eu já tocava desde adolescente, já estava na noite fazendo shows, dava aula em conservatórios, então eu já tinha uma bagagem que daria para eu tentar seguir nos dois caminhos. E daí, no último semestre disso tudo, eu conheci o Lani nesse show. Foi uma conexão muito mágica. Nisso eu me formei, fui para São Paulo e me encontrei com ele lá novamente. E a gente combinou de fazer um show juntos. Até é meio engraçado porque um mês que eu trabalhei com a Odonto e depois acabei abandonando ela, foi nesse mês que a gente levantou o show da nossa banda Projeto Alfa, e com isso nossa conexão aumentou. A gente foi morar juntos, depois chegou mais uma turma de guitarristas. Teve uma época que eram 5 guitarristas morando na mesma casa. Imagina a loucura. E foi uma fase muito mágica. Sérgio Serra, com o Rodrigo Total, Marcelo Sanches, pessoal que eu tenho uma consideração muito forte. Pô, quem diria, hein? Você é um dentista formado, né? Acabou virando um puta guitarrista aí. Eu digo que não é a gente que escolhe a música que escolhe a gente, né? Quando você vai ver, o próprio universo constrói as coisas sem você precisar, às vezes, tomar alguma atitude mais séria. É aquela coisa, né? A gente acha que a gente está escrevendo o nosso destino, né? Exatamente. Mas a gente ainda vai falar mais do Lani, lógico, até porque o disco, para mim, ele está impregnado de Lani Gordon, seja de uma maneira muito nítida, seja de uma maneira mais, digamos, espiritual, até porque tem muito disso dele em você. É uma coisa que uma vez, uma das entrevistas que eu fiz com ele, eu perguntei para ele mais ou menos o que que era fazer música, o que que ele buscava na música depois de tanta história. Ele falou que queria encontrar a música dos anjos, uma coisa assim. É a música pura. Pura, isso. Ele usava muito essa frase naquela época. E provavelmente deve continuar usando, porque ele. Inclusive, eu falei com ele essa semana e ele continua o mesmo guru de sempre, sempre dando aquele ensinamento máximo. O Lani é um cara de poucas palavras, mas se você souber escutar, essas palavras se transformam, se multiplicam em grandes conceitos, né? Sim, ele é um cara de uma grande bagagem, não só musical, mas de vida, né? Tudo que ele já passou, toda a caminhada dele é uma história que daria um filme. E virou filme, né? Exatamente, já tem uns filmes aí com o Lani. Tem o do Gregório, que é em específico do Lani, que chama Inaudito, um longa que ele levou o Lani para a China. É um cineasta de grande bom gosto. Ficou um filme incrível. É uma espécie de doc. Eu não sei se o Greg, se ele titula como filme, mas é um meio do caminho. É um especial muito forte, porque o Lani saiu da China com 6 anos, né? Então, ver ele lá de novo é muito mágico. Para mim é um filme muito bem feito, ele é sensível, né? Você vê que o Lano ele tá envolvido ali, né? Eu acho que a edição que teve, né, ela foi também cuidadosa, né, para manter. Mas a gente vai voltar no Lano aí daqui a pouco, porque eu lembro que ao longo desses anos todos aí, esses últimos, sei lá, 10 anos, 10, 15 anos, vira e mexe eu me perguntava, porra, quando é que o Guilherme Held vai lançar o disco dele mesmo, né? Que é um cara que tá sempre aí trabalhando com um, com outro, fazendo um show, mas, porra, cadê o disco dele? E é isso que agora finalmente veio, né? 2020. Exatamente, é um disco que poderia ter saído antes, mas que ao mesmo tempo eu não me arrependo. Acho que tudo tem a hora certa.
aprendizados que eu tive de vida nesse meio tempo, eu acho que foram cruciais para o resultado que eu consegui chegar agora e que se fosse antes eu não conseguiria. E por isso é de uma grande honra estar com ele num ano bem difícil, né, da pandemia. Eu cheguei a hesitar o que eu ia fazer, mas depois eu acabei entendendo que se depois de tanto tempo foi cair justo nesse ano, é porque tinha algo maior e eu acabei passando por cima de qualquer conceito de business ou outro tipo de raciocínio e resolvi soltar. Até porque eu tenho muita música e a ideia não é gravar só esse disco e ver se agora eu consigo entrar numa engrenagem de estar sempre chegando com uma novidade. E também, até antes da pandemia, né, o mercado já estava diferente, né, a gente já tinha iniciado essa era aí de streamings, de EPs, né, singles, o formato álbum em decadência. Quer dizer, apesar da bagunça, existe o lado positivo, né, que você consegue explorar também essa questão de EPs, de singles, e também ter uma liberdade do tal do business, que eu acho que sempre deu uma certa deformada nos artistas, de alguma maneira, né? Eu sinto que teve um lado bom é que aumentou o mercado do vinil. Então, isso daí já é alguma notícia boa, né? Se você tem um material e sabe que os streams não estão arrecadando adequadamente, de uma maneira que você gostaria, se você investe no vinil, você vai ter mais chance de ter um retorno. E no momento que a gente não tem show. Então a gente está meio que quebrando a cabeça para se virar com o que tem e do jeito que dá. Pois é, né? Se já estava difícil antes, eu acho que a pandemia ela deu uma forçada para os músicos, de uma maneira em geral, a meio que quebrarem uma certa inércia e falar, meu, vamos reinventar a coisa, vamos descobrir como é que a gente vai sobreviver aqui de novo, né? É, que no final vai ter o lado bom de coisas que vieram para ajudar e que depois pode ser que fiquem e que vai somar com o normal de antes. Assim eu espero e almejo, né? Que tudo termine bem e melhor. Então vamos na fé e na raça. Tem que ser, né? Porque não vai ter outro jeito, vai ter que descobrir alguma maneira, né? É muito triste. Eu tenho visto vários amigos, vários que já se mudaram, vários que já saíram de São Paulo, e agora estou começando a saber de umas notícias de músicos da cena, pessoas muito talentosas, que eu sou muito fã, alguns que já estão começando até a desistir da música. Foi bem tocante, assim. Esse é um lado que o público em geral, as famosas grandes massas, às vezes não tem conhecimento, não tem acesso. Mas a pandemia, além dessas tragédias das mortes, né, de desempregos, dos empregos mais variados possíveis, existe essa fatia artística que está sendo demolida, né? Muita gente está se vendo obrigado a vender os instrumentos, a deixar de viver do que gosta, se dedicar à música, né? Isso é muito triste. Quando chega as listas aqui de pessoas vendendo guitarra e pedais, é bem forte. Eu já não estou mais nem vendo, porque é cortante. É cortante, porque você vê o cara tá ali, ele tá vendendo a essência dele, né, meu? Quando chega a esse ponto, Amigos que eu conheço, toda a caminhada, que eu sei o sangue que ele deu para chegar onde ele está. É bem difícil e a gente está numa situação meio nebulosa porque não tem uma luz no fim do túnel ainda, né? A gente já está quase um ano sem show e o ano que vem a gente não sabe se vai ter. Então, para um músico conseguir manter as coisas 2 anos sem fazer show, já vai para um lugar bem delicado as coisas. E não só o músico, é toda uma cadeia. Tem a equipe técnica, tem a equipe de produção, é uma cadeia gigante que foi afetada. e não só o staff, né, mas produtores de shows, inclusive o próprio jornalismo cultural, ele também tá nessa mesma barca, porque sem artistas, sem show, sem músico, sem turnês, você vai noticiar o quê, né? Ah, e se tudo isso não está em movimento,
Daí fica difícil de um artista gravar o próximo disco dele, que ele tem um custo, mas que ele conseguiria gerar através de uma turnê. Daí não tem. Tá complexo. Eu enxerguei esse novo caminho do vinil, que ele é uma das ramificações positivas, e o lance é esse, entendendo essas ramificações e se adentrando e se moldando com toda essa mudança para que tudo dê certo. E eu acredito naquilo que eu estava comentando, que se lá na frente a gente vencer e tudo voltar ao normal, tudo que a gente aprendeu agora vai estar somado com o normal de antes. Então nós vamos ter com certeza evoluído. Pois é, acho que tudo o que muitos músicos almejaram durante décadas, anos, que era até uma autonomia, ela veio, só que cobrou seu preço, né? Que é o cara ficou à mercê de si mesmo. E aí, quando tem um período de pandemia, claro que ninguém ia imaginar isso, mas essa coisa fica ainda mais aguda, né? E aí é nessa hora que a gente vê, que a gente reforça o coro, né, dos músicos que reclamam de plataformas de streaming, né, pela remuneração, como você estava falando aí antes, porque justamente o que poderia ser uma ferramenta importante de manutenção de carreira, na verdade, acaba, de certa forma, jogando meio contra, vira simplesmente uma vitrine, né? Exatamente. E sendo que a gente está na pandemia, né? Não podendo fazer show e dependendo desses streamings aí. Pensando no lado, digamos, mais artístico do teu disco, eu acho que assim, ele tem uma sonoridade psicodélica brasileira, que é legal. O disco tem muito desse psicodelismo que vem da minha essência, de tudo que eu já ouvia antes e com certeza da minha influência do Lani, de uma química de gosto musical muito parecido e ao mesmo tempo não só disso, mas de várias outras vivências que eu tive em outros trabalhos que eu pude aprender da música brasileira. E nesse disco é meio que uma homenagem de todas essas fases, onde eu pego um pouco da minha influência da Tropicália, do que eu vivi ali com o Lani, e eu vi de todos aqueles discos. É uma fase dos afro-sambas, trabalhos que eu fiz relacionado a isso, e que naquela época me fizeram compor ideias e que eu fui gravando. É um disco de registros que eu ia guardando numa pasta que eu gravava do celular ou de qualquer aparelho gravador que tivesse ali perto na hora. Então acaba sendo um apanhado de cacos, de riffs ou composições já prontas, de um recorte de uns 15 anos, mas que eu fui formatar em 2019, a maioria sem melodia. Eu fechei todas as melodias nesse período. Algumas que eu resolvi não fechar a melodia e entregar para alguém fechar a melodia. As letras são de convidados. O Rômulo Frois, que fez a direção artística comigo, foi um cara crucial para tudo isso e essas escolhas, desde o começo, lá de trás, num nível até mais amplo que o próprio disco, porque foi um cara que eu já estava acompanhando há uns 12 anos atrás e de lá ele já vinha sempre me dizendo: você é compositor, grava seu disco. E na correria dos trampos eu nunca conseguia parar para me organizar para uma hora fazer isso. Então acaba ao mesmo tempo teve esse lado bom, porque eu pude viver muito da música brasileira. Esses tempos agora eu tive um mergulho profundo na obra do Milton Nascimento, que o Bid me convidou para produzir com ele a série Milton e o Clube da Esquina, onde o Milton convida vários cantores da época do clube, uma galera de agora, tipo, várias gerações, um encontro muito mágico, especial, e que a gente teve essa vivência e como produtor musical, o olhar acaba sendo um pouco maior do que só o olhar pela guitarra ali no todo, e isso com certeza reflete depois em composições. A música que abre o disco, por exemplo, eu compus ela no intervalo
eram dois ensaios gerais antes da gravação. Na noite do primeiro intervalo geral para o segundo, me veio ela inteira, assim, a melodia, a harmonia e a melodia, veio junto. Eu já sabia que essa música ia entrar, eu tinha adorado ela. Depois eu e o Rômulo teve a ideia da gente entregar para o Clima, fazer a letra, que é um grande parceiro meu já de longa data. Em janeiro desse ano, eu tinha feito um especial com o Dante Ozzetti, do Tom Jobim. Daí coincidiu que também, no meio do ensaio geral, acabei compondo uma música que é Direito Humano, que também me veio inteira, harmonia e melodia, e a gente entregou para o Nuno Ramos letrar. Então, o disco ele é um reflexo muito de tudo isso, da galera que eu acompanhei, das influências musicais que a gente ouvia com essas turmas, que eram diversas turmas. Eu sou aquele tipo de músico que a gente estava falando no começo, que eu gosto de ter várias vivências, não tocar só um estilo e ter só uma banda. Então o disco tem muito disso, por isso que ele acaba sendo um disco eclético musicalmente e com uma formação grande, que são umas 70 pessoas mais ou menos envolvidas no disco, porque eu tive o cuidado na produção musical de analisar faixa a faixa pela vivência que eu já tive aqui, a quantidade de músicos e tantas pessoas especiais, eu consegui analisar pela faixa uma estética que eu queria ali em cima, já imaginando qual era a linguagem daquele músico, o timbre de instrumento que ele vinha, a pegada. Então ele teve todo um olhar estético assim muito forte, mais do que um olhar de ser um disco com solos de guitarra e várias músicas instrumentais. É um disco que eu procurei mostrar o meu lado compositor, mas que a melodia da guitarra está presente na voz. Então ele fica num caminho meio até surreal, né? Porque alguns que acompanham minha caminhada só como guitarrista, não sei se foi uma decepção para essas pessoas, mas ao mesmo tempo tem minha guitarra ali e momentos que é para ela aparecer e eu vejo que ela aparece. Aquela abertura do disco que tem uma introdução com aquele solo, eu acho que aquilo ali é um momento muito forte para mim, ali representa muito toda essa bagagem onde eu estou agora. Aquela faixa com Lani também é um lugar muito especial que mostra toda essa conexão nossa do entrosamento e de toda a conexão do Lani com aqui e com toda uma pesquisa que ele tem com transe musical. É uma faixa que ele me pediu, vamos desafinar todas as cordas dos dois instrumentos e fazer um free. E eu sinto que essa faixa a gente está tão colado. E na hora eu perguntei, por que você quer fazer isso, Lani? Ele falou, para quebrar todos os vínculos com esse plano material aqui. Então você via que o cara já estava lá na frente. E muito a ver com essa busca dele, da música pura, né? Ele sempre falava isso naquela época, ainda fala. O Lani, se a gente for ficar falando dele aqui, vai acabar o programa. Uma coisa que eu achei bem interessante do disco é que tem diálogos com as suas influências, né? Por exemplo, a faixa de abertura, você contou, eu não sabia desses detalhes, você compôs ela entre ensaios e tal, mas ela tem um diálogo muito forte com a música do Milton Nascimento. Você escuta o Milton ali, embora não seja uma cópia, né? Não seja como eu chamo, um cover original. Então, assim, tem o diálogo com as suas influências, mas tem o paralelo dos artistas dessas gerações novas, né, recentes, da sua geração para cá, né? Essa ponte é bacana, né? É uma galera que a gente teve uma vivência musical e que rolou uma química. E que seria natural aquelas composições terem a cara deles para serem interpretadas. Sim, e tem é um time super time, é um mosaico, né? Tulipa Ruiz, né? Nausete, Criolo, Curumim, Maria Gadu, Fernando Catatal.
e o famoso entre outros, né? As faixas, elas têm personalidade, mas elas são diferentes, mas elas têm uma unidade, né? Uma coluna cervical, né? E cada faixa também representam fases guitarrísticas, tipo a faixa O Homem Triste. Eu estou no meu novo laboratório agora, que eu estou testando aqui com meus equipamentos. Eu gero ruídos e noises, e pode ser um próprio humming só, de uma energia não aterrada, ou até você somar isso com distorções ligadas, que fica aquele volume bem podre, que todo mundo odeia. Daí eu pego esse ruído, passo pelos pedais, ali eu consigo dar uma dimensão nele, no sentido de ter um reverb ou algum outro tipo de filtro. Daí, junto com isso, eu posso fazer um feedback junto com a guitarra. Tipo, eu escolho uma nota, vou ali no falante, somo com esse feedback, e daí, somado a tudo isso vai para um último pedal, que é o whammy, que ele tem aquela função do pitch, e daí ali que eu vou pensar na melodia, como que ela vai funcionar, como vai ser o tema melódico. Às vezes pode ser apenas uma camada de massa podre, que ela vai mudando de nota, mas sempre dando o clima exato que eu daria se eu estivesse tocando na guitarra aquela nota. E nessa música eu consegui usar fortemente isso, e eu achei que ficou um colorido muito legal, porque eu tinha feito isso mais com bandas, né? No sentido, aquela formação power trio, batera, baixo. E naquela formação ali está uma formação meio orquestral. Foi o arranjo do Dante Ozzetti e ele colocou metais e madeira. Então tem clarinete, clarone, flugel, cello. Eu não lembro se é um quinteto ou um sexteto, o naipe. E que ele vem todo nessa cor meio de ser um lance orquestral, sem um ritmo tão preciso e com essas massas ocorrendo num aspecto meio de linguagem industrial. Eu achei que ali eu consegui transpor esse novo laboratório de um jeito muito forte, assim, que eu estou na busca atualmente. Ah, sem dúvida. E eu acho que a música, ela tem esse que, sei lá, culinário, né? Tantas coisas já foram feitas tantas vezes que acho que a gente está precisando dar uma arejada. E é legal, você encontrar soluções desse tipo, né? Pegar, pô, o que o pessoal chama de barulho, você vira um recurso, né? Vira um elemento musical que dá um resultado super bacana, como deu aí no teu disco, né? Eu acho que essas buscas aí realmente são elas que alimentam o músico e faz ele sempre estar seguindo. Corpo Nós, eu vejo ele muito como uma autobiografia. Esse é um disco que é uma autobiografia e o Romulo ele foi meio como um editor dessa autobiografia, porque ele tem, você nota ali o papel dele é fundamental mesmo, né? A mão dele tá ali de alguma maneira em todas as faixas. É um grande amigo e um cara que eu fico muito seguro, que é um cara de extremo bom gosto e que conhece a mesma turma que eu e a gente pensa junto em várias coisas, então foi super fácil e fluido. Eu achei legal que você deixou a faixa com o Lani por último. Justamente a tua origem ficou no final ali. Eu achei que foi um famoso grande finale, né? Foi proposital? Por que que ela foi parar ali, né, por último? Ela foi para ali meio que nesse aspecto mesmo, para terminar no início. Eu tive uma coincidência que eu lancei nesse ano 3 trabalhos com 17 faixas e que dá o número 8 e que vira esse loop infinito. E foi o trabalho com Milton, que é o Milton e o Clube, que é a série de 6 capítulos. Teve o Acorda Amor e o meu disco. Eu achei uma coincidência muito forte. Nada combinado. Aliás, só para registrar aqui, né, a faixa com Lani é Pingo d'Água, que é uma faixa desnuda, mas super bem trajada, né? Eu tinha achado essa faixa e a gente tinha participado do filme Sotaque Elétrico, que é um filme com vários guitarristas de várias gerações. E daí eles quiseram incluir essa faixa no filme e foi ali que eu descobri o poder dessa faixa e toda aquela conexão
quando eu lembrei da história dele pedindo para desafinar os dois instrumentos. Eu acho que essa essência dela deixa claro a busca pelo transe musical. A gravação por trás dessa música é recente ou é material de arquivo? Essa gravação tem 8 anos. Foi num período que a gente estava fazendo uns encontros esporádicos para ficar num laboratório de pré-produção de um disco novo do Projeto Alpha que acabou não acontecendo. Pode crer. E por que Corpo Nós acabou dando nome ao disco? Corpo Nós é uma das composições que eu mais gosto. Essa foi a única que... Teve duas que eu sugeri, assim, algum lance de letra, que foi Pólvora, que eu só citei, assim, essa música podia chamar Pólvora, e daí eu entreguei a base para a Tulipe e ela fez a melodia inspirada nesse tema Pólvora. E daí teve essa outra faixa, Corpo Nosso, que eu comentei com o Rômulo. Essa faixa podia ser uma letra que falasse da força da mulher, entre a mulher e o filho. E daí quando o Rômulo pensou da esposa dele escrever a letra, que é Alice Coutinho, que é mãe, entende fortemente tudo isso, e que é uma grande letrista, a gente já era parceiro de outras músicas, e que coincide que ela sempre emplaca composições dela que vira tema de disco, como A Mulher do Fim do Mundo. Outro dia o Romulo me falou uns 5 discos já que ela emplacou, e coincidiu no meu também. E daí a letra Corpo Nós, ela fala do processo da amamentação entre a mãe e um filho. Quando a gente pegou esse contexto da palavra em si, corpo nós, virou meio que uma espécie dessa união que tem no disco, de toda essa turma que eu convivi e que a gente se reencontrou ali, para de novo fazer esse encontro musical e essa busca sonora. Então isso acaba meio que virando como se fosse um corpo com todo mundo, uma espécie de união. E bom, você, se eu não me engano, já foram 3 singles, né, extraídos desse álbum, é isso? Teve o Pólvora, que saiu primeiro, depois o Direito Humano, depois Sorongo, que é uma faixa instrumental, a única composição que eu assino sozinho, e o Letieres Leite fez o arranjo e tem a participação da Orquestra Rompilezinho, foi muito especial essa daí também. E daí eu lancei o último single que foi o Laço de Fita, que é uma música que eu compus com o Criolo, a gente fez ela de improviso, assim, na hora, num momento, assim, surreal, que ele tinha chamado o Uber, a gente tinha composto umas coisas. Nesse 1 minuto que chegava o Uber, veio o refrão de Laço de Fita, e a gente olhou um para a cara do outro e falou, é essa. E daí fizemos ela do lado avesso, porque só tinha um refrão. Aí eu chamei meus amigos, a gente levantou a base, daí eu chamei ele de volta, a gente gravou a voz, ele improvisou umas coisas, daí eu peguei todo esse material, recortei, montei ela, aí voltei no estúdio com o naipe de metais do Bexiga 70, chamei o Badé na percussão. Ela tem um universo muito próximo do que eu vivi com o Criolo na época do Nó na Orelha, e aquela formação ali de banda com metais, com uma energia forte e uma música dançante, com uma letra, a letra do Criolo, que para mim ele é um dos melhores letristas da minha geração, sou muito fã da palavra dele, e ali eu acho que ele captou algo cósmico. E essa eu ia te perguntar também sobre a Sorongo, porque ela tem uma sonoridade muito peculiar, né? Ela desperta algo de muito forte, né? De emoção. E eu ia te perguntar justamente como é que foi transar a tua composição com a orquestra, né? É uma coisa que não é nenhuma novidade, mas eu acho que toda faixa que é bem sucedida como essa, ela é sempre única e nova. Então eu queria que você me comentasse um pouco sobre essa faixa. Essa faixa, ela é uma homenagem ao Pedro Santos, aquele percussionista clássico do Brasil. Ele tem aquele disco clássico, Krishnanda, para quem não conhece, precisa conhecer. E eu estava na Bahia, em Caraíva, e me veio essa música.
Veio o tema, assim, completo. E depois eu achei dentro de uns recortes que eu tinha aqui a parte do final, que é aquele especial, quando sai do tema ali. Quando eu mostrei para o Rômulo, a gente começou, porque a gente estava com todas as músicas só o tema, né? Só harmonia e melodia. E algumas ficou claro para os dois que era canção. E essa daí, quando a gente parou para analisar, para ver se a gente colocaria letra e ia virar uma canção, tal, na hora eu tive um insight. Pensei, pô, podia ser o Let, né? Essa música é super baiana e o Let é meu amigão, que eu sou fã, e que se eu convidar, eu sei que ele vai topar. Quando eu lancei para o Rômulo, na hora ele falou: você matou, é isso. Ela não é canção. Nisso eu liguei para o Let e tal, daí quando eu fiz o convite ele se empolgou e ainda ofereceu que a gente poderia fazer com as percussões e metais da Orquestra Rumpilezinho. Daí eu combinei de gravar a base aqui, eu, Marcelo Cabral e o Sérgio Machado, com o Rômulo, e dei um toque no Let. Let, você que vai assinar o arranjo, então. Então, você quer sugerir alguma coisa? Nós vamos gravar agora aqui a cozinha. Daí ele mandou um áudio que acabou entrando no clipe Sorongo, que tem no YouTube, que ele fala do ritmo cabula e começa a solfejar, é um samba ancestral. E ele acertou, porque a música, a minha ideia era essa, era um afro samba que eu queria. Então, daí a gente construiu uma ideia aqui em cima dessa célula rítmica. Daí eu mandei a base para ele, com um mapa já pronto. Ele canetou o arranjo de metais e percussão e passou para um maestro parceiro dele, Regê. Ele estava com a Maria Bethânia nessa semana, super corrido. E daí eles fizeram a gravação, enviaram para mim. Na base eu achei muito legal que o Cabral teve a ideia de fazer um momento que entrava o synth bass e eu achei que aquilo deu uma estética de uma influência meio do Kraftwerk, aquele universo meio synthwave que eu adoro. Eu acho que aquilo ali leva ela, tira ela do Afro Samba e leva ela para um lugar novo, onde eu até fiz uma brincadeira que eu chamo de Afro Samba industrial, por causa dessa estética que a gente fundiu com ela. Quase um Afro Sampler. Exatamente. Se não fosse por esse tipo de coisa, se você mostrasse disso para um cara que tá meio desavisado, talvez o cara fosse jurar que esse disco saiu entre 67, 72, 73 aqui no Brasil, porque ele tem uma textura bem vintage. Foi super consciente tudo isso. A escolha de quem ia mixar, quem ia masterizar, aquilo que a gente tinha conversado, da escolha dos músicos. Isso já veio tudo na minha cabeça lá atrás, quando eu estava com a composição nu e cru, sem o arranjo. Ali eu já tinha a visão da estética e um caminho que ela tinha que ir, não só do arranjo, mas também até o resultado final dela mixada e masterizada. Então tem música que eu fiz questão de passar no rolo de fita na hora da masterização, música que não. Teve todo um cuidado com o equilíbrio do quanto ela ia ser lo-fi ou hi-fi. E que disco você botou ali como referência, botou ali na mesa, ó, vamos pensar alguma coisa que soe, não no sentido cópia, mas na atmosfera do disco. Então, variou porque, como são várias fases musicais e estilos, então eu fui meio que por música. Tipo a música Pólvora, da Tulipa, que é uma música totalmente inspirada na Tropicália. Eu peguei o disco do Jardim Macalé, de 72, que tem o Tuti Moreno e o Lani. O Lani toca baixo, violão de aço, o Jardim violão e canto, e o Tuti Moreno bateria. A estética que eles chegaram ali, o timbre da bateria e do baixo, para mim é muito mágico e eu quis chegar naquele som de baixo e batera que estava naquele disco, nessas faixas. Então, antes de gravar, eu já sabia que caixa que o baterista tinha que usar, qual microfone ia no bumbo. Então, foi tudo
muito artesanal, assim, em toda etapa. Você tem o seu, núcleo criativo, ele está muito conectado com essa fase 67, 73, por aí, né? É, acaba coincidindo a quantidade, a riqueza que a gente tem nesse período, né? A gente tem os afro-sambas, a Tropicália, o Clube da Esquina, tantos movimentos, o samba de raiz que estava acontecendo na época, todas aquelas novidades, mas eu não diria que eu sou preso a esse período. É até engraçado, porque o que eu mais ouvi nesses últimos 3 ou 5 anos foi a cena alternativa que o Spotify me apresenta no Descobertas da Semana, pelos algoritmos que calculam sons que eu gosto dessa turma e que vai retroalimentando, e que nem é música brasileira ao mesmo tempo. Então é aquilo, é aquilo que a gente estava conversando, é a busca do músico que não consegue parar quieto. Então é uma fusão geral. Eu ouvi muito e ouço até hoje essa época, mas ao mesmo tempo eu tenho ouvido fortemente essa cena lá fora e adorado e me ligado nisso, que eles também estão com esse mesmo cuidado e preocupação estética que eu também tô. Eu até passei um período estudando mixagem. Tiveram discos que eu produzi, que eu fiz questão de fazer estágio com os engenheiros e ficar ali aprendendo todo o processo. E que eu descobri até por isso, que chegou uma hora que eu estava conhecendo tantos sons ali no Descobertas da Semana, que tinha alguns que me pegavam, não era por causa da composição em si, que era uma construção genial de harmonia e melodia. Nem era isso, era o jeito que o cara fez o arranjo e colocou a mixagem num lugar onde a mixagem virou o arranjo. O poder dela Sim. chega num lugar que ela vira parte ela vira uma coisa só junto com a música. E esse olhar aí está muito presente no disco e na minha caminhada também como ser e músico. Pode crer. A mixagem, ela não deixa de ser também um acabamento do arranjo, do próprio arranjo, porque você está alocando ali cada elemento no espaço imaginário, né? Foi com a produção musical que eu comecei a ter, a sacar, a cair essas fichas, né, de caminhos e universos, e que eu tô cada vez querendo me aprofundar mais. Bom, a gente no começo ali estava conversando sobre o perrengue que está sendo, né, este ano aqui, e não sabe, a gente não sabe como vai ser 2021. E você está se preparando de alguma maneira? De que forma está se programando para esse novo normal que ninguém sabe como vai ser, se vai ser? Eu tô tendo um cuidado comigo mesmo, para eu estar bem, para conseguir compor e trabalhar, que é o principal. E isso também vai dar um alicerce para a nossa imunidade. E no paralelo, eu percebo editais chegando, então eu procuro não perder esses editais e projetos que pintam, tipo da Natura. A gente tem que estar antenado com esse tipo de coisa. Eu acho que quem já tem trabalho lançado ou tem coisa já prestes a lançar, é legal pesquisar esse mercado do vinil, que ele está bem promissor, em alta, e agora na pandemia as vendas online tiveram um aumento, então eu acho que vale investir como forma de renda. Ter um home studio eu acho bem importante, porque você pode fazer gravações, participações, produzir suas coisas, um computador e uma plaquinha de som e um fone já dá para começar. Eu acho que isso também dá uma importância, porque vira uma ferramenta para você poder colocar a sua criação em prática e vingar ela nos streams, para não ficar só aquele lance de que compõe e fica um negócio de uma guia demo ali guardada. Aquilo ali tem que sair daquela pasta e ir para o mundo. Com home studio isso vai dar uma praticidade para que isso aconteça. E eu fiz a trilha de um longa-metragem agora com o BID, e foi uma bonita descoberta.
Fiquei apaixonado por esse front aí e eu tô super afim de investir nisso e tentar entrar nesse mercado. Agora, em termos de remuneração, né, a forma clássica até então, eram os shows, né? Hoje a coisa está muito complicada, até porque também esses shows aí com carro, não é qualquer artista, principalmente os novos não tem como, né, chamar. Seus amigos já não iam tanto ver os shows do pessoal nos barzinhos, imagina de carro, né? É só para os grandes mesmo, né? Os médios, tô vendo raros conseguir esse espaço, mas eu tô vendo começar algumas lives com uma infraestrutura maior, com o Sesc por trás, ou alguma empresa, ou Proac. Então, é isso, tá muito difícil e a gente tá tentando entender e se localizar e se sobressair. Você acha que além de divulgação, você acha que as lives elas podem acabar virando aí um caminho de remuneração, principalmente para o músico mais novo, né, que precisa de mais estrutura? É um pouco difícil saber agora. Por enquanto, do jeito que tá, eu tenho visto que as lives que são pagas, eu imagino que quem vai querer pagar para ver, é quem já é muito fã. Então, quem está com um trabalho novo não vai ter alguém que é muito fã. Então, fica difícil, né? E eu descobri atualmente o Bandcamp e eu achei que é a melhor plataforma que está remunerando melhor. Então, eu indicaria ela também, como uma nova vertente. É, eu acho que o novo músico ele vai ter, já está tendo, né? Mas o horizonte dele tá bem complicado, né? Já era antes, mas o novo músico ele vai ter que ser muito criativo se quiser continuar aí arriscando na vida profissional como músico. Sim. Um lance que eu percebo também é o audiovisual, uma alta muito grande. Eu sempre senti essa necessidade de turmas interligadas e agora com a pandemia eu vejo isso crescendo. Eu tenho conhecido alguns pessoas dessa área e que a gente tem combinado uma forma de escambo. Tipo, eu faço uma trilha para a pessoa e ela desenvolve um clipe para mim, sabe? Esse tipo de troca eu acho bem legal. Se não tivesse na pandemia, de cara eu ia pensar, nossa, eu nunca teria grana para levantar aqui 5 videoclipes. Imagina o dinheiro disso. E com a pandemia a gente está desenrolando de um jeito surreal. Tipo, eu consegui esses 5 clipes, por exemplo. Legal, Guilherme. Queria te agradecer aí por ter tirado um tempinho para conversar aqui com o podcast do Riffs. Foi legal falar com você de novo aí depois de tantos anos, né? E é isso, queria te agradecer e deixar aqui o convite para todo mundo ouvir o Corpo Nós, porque não é um disco de guitarrista, ainda bem, não é aquela coisa chata, cheia de solo e sem mostração, é um disco de música. Isso que é o mais valioso do teu trabalho. Eu que agradeço o seu convite. Digo de novo que é uma honra te reencontrar. Sou seu fã, sempre acompanhei suas matérias. Fico muito feliz e agradeço por toda a sua força com a guitarra brasileira e com tudo que está acontecendo e aconteceu, de você ser esse cara que está aí nesse front lutando pela parada e divulgando a história da música brasileira que não pode ser perdida. Pô, obrigado aí pelas palavras aí. Para mim é sempre legal ouvir porque é mais do que um trabalho, sabe? É uma missão mesmo e que bom que ela pode ser notada de vez em quando. Com certeza, e vai estar na sua luz e na de todo mundo. Legal. Guilherme, mais uma vez, super obrigado e a todo mundo aí um forte abraço e até a próxima edição do podcast do Rips. Valeu!